Fala, turma, bom dia. Vou fazer aqui meu primeiro pregão diretamente de Rondônia, endereço que eu nunca imaginei vir conhecer, Porto Velho. Estou eu aqui, fazer meu primeiro pregão daqui. Desculpa, por sinal, por não ter feito a leitura ontem, porque eu estava em trânsito vindo para cá. Vamos aqui fazer a interpretação. Eu estava dando uma olhadinha antes de começar aqui a gravar e eu queria fazer uns comentários assim bem pontuais assim com todo mundo que está aqui estudando o mercado aqui com a gente. A gente está aí bem próximo ao 227, né? Que é essa última movimentação de baixa, marcado por esse gap que a gente tem aqui, ó, esse intervalo entre esse fechamento e essa abertura do mês seguinte, né? Do mês de janeiro desse ano, né? Foi o fechamento, no caso, de 2020. Foi exatamente o 227. Que a gente está aí, 227 está aqui, né? Então, assim, a gente vem discutindo ele aí, ó. Foi um ponto que foi bem discutido aqui no começo de maio. E aí o mercado chegou a fazer uma movimentação de alta forte e agora está fazendo toda a correção dessa movimentação. Então, 227 está vindo daqui, ó. No semanal, a gente está em queda, a gente fez uma correção de uma fração dessa queda, e essa barra aqui que vai fechar hoje, ela está decidindo, ela vai desenhar para a gente graficamente se o mercado vai decidir dar continuidade a essa queda, e isso aqui vai ser uma fração desse todo daqui, ó, e aí essa barra renovaria fundo em relação a esse fundo anterior. Então, em ela fechando abaixo do 48,5, ela cumpre a tendência principal, né? Apesar de que a gente sabe que esse resultado aqui desse 248 foi exatamente essa. Aqui tem uma movimentação de alta, aqui tem um repiquezinho, né? Depois tem uma tentativa de renovação de topo, não teve, falhou. Aí teve uma baixazinha também. Então, aqui tem um ponto, a abertura dessa semana aqui no 155 é um ponto que eu só não preciso marcar ela aqui de novo, porque a gente já tem esse ponto marcado aqui no mensal. Então, até para não ficar muito ponto, mas o importante é a gente ter essa interpretação dos pivôs, do que está acontecendo aqui nesse contexto. Essa abertura aqui, 155, é esse mesmo ponto aqui, ó, 155, tá? Então, assim, quem quiser marcar aí 155 também, o importante é entender de onde está vindo. Pode ser o próximo ponto que o mercado vai tentar testar nessa queda. E a segunda suposição é ele tentar renovar fundo em relação a esse 248,5, não conseguir, né, ao longo do fechamento do pregão de hoje. Imagina se ele volta para cima desse 295. Aí ele vai mostrar que não só falhou o fundo, como se manteve acumulado dentro da semana passada. Mas se ele, mesmo não renovando o fundo em relação ao 248,5, fechar abaixo do 295, ele vai ter desenhado para a gente aqui uma origem de movimentação de alta, o que vai fazer com que esse 295 se institua graficamente no semanal como uma resistência. Quando a gente vem aqui para o diário, a gente vê que o pregão de ontem, né, instituiu uma queda forte. A gente tem aqui esse 290, que fica sendo agora um ponto de resistência bem importante, né, bem interessante. Deixa eu só checar aqui esse fechamento dessa barra, fechamento 289,5. Pronto, então, na verdade, tem um gapzinho de meio ponto, e o ponto aqui é 289,5. E aí, aqui acabou virando uma falha de topo, né? Ó, a gente teve uma alta, testou esse fundinho aqui anterior, deixa eu fazer assim, pra gente ver o que foi que desacelerou essa alta, essa barrona aqui, ó. Acabou desacelerando essa alta, e aí a gente teve um dia de correção, respeitamos o topo anterior, que foi aquele do 318 que a gente tinha comentado. Aí, no dia seguinte, a abertura aconteceu abaixo do fechamento do pregão passado, e ele tentou renovar topo para dar continuidade a essa barra aqui, ó, e não conseguiu. Mas podia ser que a coleguinha dela, pregão seguinte, conseguisse. E a gente teve um dia de pouquíssima volatilidade, respeito aqui, ó, a essa coroa, essa movimentação de alta aqui. O mercado não conseguiu nem visitar, quanto mais se manter, né, nesse pregão daqui, a gente está falando, abaixo do 89,5, até que no pregão de ontem a queda foi forte e ele acabou finalmente conseguindo perder o 289,5 e fechar abaixo dele, instituindo graficamente uma origem de movimentação de baixa, promovendo então 289,5 a resistência. Isso no gráfico diário, tá? Se aproximando aí do 23,5, que foi o que produziu esses fundos ascendentes,
E aí esse fechamento aqui no 231,5 também fica sendo um ponto importante. Ó. Esse fundo aqui, já trouxe ele para cá, ó, 231,5. Próximos pontos aí embaixo, a gente tem 216 e 212,5. São pontos em que, se o mercado quiser dar continuidade à queda que ele tem feito aqui no semanal, ele pode fazer falsos rompimentos aqui embaixo. Mas assim, eu quero, só para a gente fechar aqui esse vídeo, eu quero deixar claro que esse tipo de movimentação que o mercado está fazendo aqui também não é o meu preferido. Sabe o que é que eu aprendi nesses anos de day trade? Que nem todos os dias são os dias em que o mercado tem os melhores intervalos gráficos para a gente operar. E quando a gente lembra que a gente tem a opção de escolher quais são as movimentações que a gente quer fazer parte, é quando a gente realmente entende o sentido de você fazer um gerenciamento de risco. Se a gente coloca na cabeça que tem um perfil operacional, tem um tipo de movimentação que é mais o seu perfil, que você gosta mais de operar, e que o mercado naquele dia, naquele contexto, ele não está casando com o que você mais gosta de fazer, cuidado para você não colocar na cabeça inconscientemente que você precisa trabalhar todos os dias, o tempo inteiro. Então, se isso aqui para você é trabalho, você vai necessariamente operar. Nem sempre, turma. Às vezes, o trabalho da gente também é não clicar, não operar, principalmente no intervalo que não está tão favorável assim. A gente não sabe qual vai ser a abertura, né? Aliás, a essa altura do campeonato, são 8h57, o mercado vai abrir já, né? Eu estou meio perdida porque aqui ainda vai dar 8, aqui tem fuso horário. Mas a depender, pode ser que 242 abra super validado como resistência, né? Até dê uma venda para ficar observando de longe essa tentativa desse rompimento, sabendo que os pontos que a gente tem que ter cuidado seriam 227, 223,5, 231,5, que estaria até acima do 227, e 216 e 212. Mas assim, particularmente, mesmo ele estando em queda, é uma zona aqui que está cheio de suporte. Então, por isso que eu estava falando que nem sempre é o melhor intervalo gráfico que o mercado tenha para nos dar. Se você coloca na cabeça que uma opção é você operar somente os dias em que tudo se encaixa melhorzinho, né, perfeitamente, ainda assim sabendo que nesses dias o mercado pode te contrariar, né, talvez isso contribua muito para você fechar o seu plano de gerenciamento de risco, quase que não sai, certo? Então, assim, para mim hoje, o que é que me deixaria assim, mais tranquila em relação a boas oportunidades de compra? Se a abertura acontecesse acima dos 56, aí o 248,5 é um ponto aqui que deve ser brigado aqui no semanal. No diário, ou 31,5 ou 23,5 são pontos em que pode ser que o mercado dê boas oportunidades de compra por serem suportes históricos, né, no diário e no horário. O próprio 227 também, por ser ponto do mensal, pode ser também que gere uma congestão, como está mostrando aqui, ó, historicamente, que gerou. Então, tem muita coisa aqui para se encaixar. Não vou ter pressa de operar essa abertura, por conta... Quando tem muitos pontos assim próximos, como é o caso aqui, 31,5, 27, 16, o próprio 42, eu prefiro deixar o mercado, às vezes, se desenhar um pouquinho mais para fazer a primeira entrada. Mas, assim, também é uma questão de perfil, depende muito do preço da abertura. Eu vou encerrar esse vídeo agora e subir para vocês o mais rápido possível, enquanto eu vou estudando aqui a abertura. E aí, bons negócios, juízo. A gente se vê no pregão de segunda-feira. Eu devo soltar domingo aqui a leitura, para todo mundo operar o último pregão de maio, dia 31 de maio, segunda-feira. Fechado? Abração, turma. Tchau, tchau.